Gênesis capítulo 26, meus irmãos, abrem aí, primeiro livro da Bíblia. Você tem que estar com a tua Bíblia, talvez algum irmão não pôde trazer, não está com a Bíblia, talvez esteja nos visitando. Compartilhe a sua Bíblia com alguém ao seu lado, para que ele leia o texto com a gente, acompanhe a palavra. Gênesis capítulo 26, acompanhe a leitura. Como nós temos já falado na liderança, no grupo de líderes de células, irmãos, essa noite ainda, se Deus quiser, a Gilce já vai estar disponibilizando para a gente, para vocês, já, na verdade nós fizemos, e já vai estar disponível para os líderes de células, todas as perguntas, né, as sugestões para edificação. Você tem lá algumas coisas que você está aprendendo, vão estar disponíveis para os líderes de células ou para aqueles que vão estar liderando a edificação amanhã. Já está pronto, está disponível. A Gilce vai disponibilizar, depois da mensagem, chegarmos em casa, ela vai postar para você, e você tem esse acesso, tanto disso, como também de quebra-gelo, de sugestões para você, tá? São sugestões para que você possa trabalhar bem a sua célula nessa semana. Então vai estar disponível algumas perguntas, algumas coisas bacanas para você aplicar na edificação da sua célula, tá bom? E todas as mensagens, irmãos, que tem sido pregado aqui na igreja, todas elas estão disponíveis. Normalmente Luiz, de domingo para segunda, ele já posta a mensagem, então você tem acesso a essas mensagens, pode compartilhar, para você ouvir, enviar para quem não veio o culto, ou porque se quer edificar a vida de alguém também. Nós temos as gravações de todos os cultos, todas as mensagens. É uma ferramenta boa para você poder colher, ouvir novamente. Eu normalmente eu ouço as mensagens que são pregadas, as coisas que acontecem na igreja, e também vai ser uma bênção para você, uma bênção para outras pessoas, que você pode compartilhar essas mensagens, pode enviar para outras pessoas, tá? E vai abençoar muito o reino, em nome de Jesus. E também você tem uma ferramenta boa para você, para a sua célula. Para alguns irmãos que por acaso não puderam vir, estavam trabalhando no dia de hoje, não tiveram acesso à mensagem, você tem disponível essa mensagem para que ele possa ficar bem inteirado das coisas do meio de semana e para participar bem da célula. Bom, vamos lá, Gênesis capítulo 26. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus filhos e a seus descendentes darei toda essa terra e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, lhes darei todas as terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela é tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem poderia ter deitado com a sua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou nessa mulher, certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Repete comigo: 100 por 1. 100 por 1. Colheu a 100 por 1. Colheu. Mais uma vez: colheu a 100 por 1. Porque o Senhor o abençoou. Nós vamos repetir assim: Isaque colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Vamos lá? Muito bem. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo.
Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus os invejaram. Eles taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois é poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Quero que os irmãos da NVI repitam o versículo 19 comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Repete comigo. Descobriram um veio d'água. Mais uma vez. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu o poço o nome de Ezeque, porque tinham discutido por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço. Repete comigo. Seus servos cavaram outro poço. Mais uma vez. Mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço. Repete comigo. Isaque mudou-se dali e cavou. Mais uma vez. E ninguém mais discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Repete comigo. Agora o Senhor nos abriu espaço. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do seu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o campamento e seus servos cavaram outro poço. Repete comigo. Ali armou o campamento e os seus servos... Repete comigo. E os seus servos... Mais uma vez... Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: por que me vieram ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Repete comigo. Vimos claramente. Fala isso para o teu irmão. Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaque os despediram e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhes sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Repete comigo. Achamos água. Mais uma vez. Fala para o teu irmão. Fala para o outro. Fala para mim. Aí, vamos lá. Isaque deu o nome de Seba, por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba, irmãos. É chamada Berseba porque eles acharam água nessa cidade. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Irmãos, nossa palavra nessa noite, eu fiz questão que os irmãos lessem, não sei se os irmãos perceberam, mas foi intencional alguns textos que eu pedi aos irmãos para repetirem comigo, porque nessa noite nós vamos falar sobre cavadores de poços, meus irmãos. É o tema da nossa mensagem dessa noite. Irmãos, o texto começa dizendo que havia fome naquela terra, como tinha acontecido em outro tempo. Estava acontecendo naquele tempo agora com Isaque. Ou seja, naquela época de Abraão, tinha acontecido um tempo de fome, e Isaque tinha tomado algumas decisões até equivocadas. Mas agora houve fome, agora na época do seu filho. E você sabe muito bem, irmãos, que naquela região, qualquer região na verdade, mas naquela específica, um lugar onde não se tem água, a coisa fica difícil demais.
E naquela região muito desértica, muito precisando de frutificar, os bois precisavam comer. Irmãos, sem água, água naquele lugar é mais valioso que ouro. Entendeu? Você pode ter o ouro que quiser, mas se você não tiver água, fica difícil. E aí, qual era a missão dos caras? Os caras precisavam achar água. Qual era a missão dos caras para sobreviver em tempos de fome? Qual é um dos segredos desses caras, de Isaac, de prosperar, de tanta coisa, para ele viver, primeiro para viver naquele tempo de muita fome? Paulo diz que nós virá um tempo de muita dificuldade, tempos difíceis. Nós vivemos em tempos difíceis e que Paulo fala que cada dia mais pode piorar, pode ficar mais apertada a coisa. E como fazer em tempos de seca? Como fazer nesse tempo onde há dificuldades, onde há lutas, como nós enfrentamos coisas? E no nosso dia a dia, o que nós precisamos aprender? Eu estava lendo esse texto e eu estava percebendo, no exemplo de Isaac, que nós precisamos aprender a encontrar o veio d'água. Para quem já cavou poço, eu já ajudei a cavar poço na minha vida, com meu pai. Tá? Trabalhei desde muito cedo, trabalhava com meu pai. Teve vez de ajudar a cavar poço. Qual era a intenção? Era cavar, era feito em manilha. Hoje tem artesiano, mas na época era feito com manilha. E tinha que cavar, até encontrar o veio d'água. Quando encontrava a água, o negócio era tudo de bom, não é verdade? E aí, por exemplo, quando nós fomos fazer, não era nem em poço, quando meu pai foi construir a casa que ele mora até hoje, ele começou, não tinha água da rua ainda, e aí nós cavamos uma sapata. Você sabe o que é sapata, né? Para construir uma coluna. E ali eu era um menino, um adolescente, e cavava muito bem, até por sinal, e cavei, e encontrei água. A água daquela sapata, nós usamos, que deu muita água naquela sapata. Nós usamos a água daquela sapata para construir toda a fundação da casa, de tanta água que deu. Era uma coisa extraordinária, porque você encontrou água. Então, quando você encontra água, irmãos, os caras farejavam encontrar água. Viver nesse mundo, irmãos, nós precisamos aprender a encontrar o veio d'água para tudo na vida. E o que é o veio d'água? Nós precisamos encontrar os segredos de cada coisa na vida. Qual era, meus irmãos, nesse tempo aqui, irmãos, sem água, você coloca uma coisa no seu coração, algumas considerações para a gente fazer. Sem água, irmãos, sem cavar poço, você não tem água. E sem água, você não sobrevive. Sem água, não há colheita, não há plantio. Sem água, você morre. Sem água, meus irmãos, a família morre. Sem água, irmãos, os gados morrem. Sem água, as tuas ovelhas e os teus bens vão para o brejo, porque nós precisamos de água. Então, para encontrar água, irmãos, ele começou a procurar por essa água. E te dava trabalho, porque os caras andavam atrás disso. Na nossa vida, meus irmãos, nós precisamos com Deus encontrar o veio d'água. E eu vou destacar aqui muitas coisas, meus irmãos, que são o veio d'água da nossa vida. São coisas importantíssimas que Isaac aplicou à sua vida e que fizeram com que ele multiplicasse totalmente, meus irmãos. Existem fontes, irmãos, no reino, existem fontes na nossa vida, existem águas que estão cobertas por areia, ou seja, estão lá. Você precisa cavar. Isso é quando Deus nos dá uma revelação, quando o Espírito nos revela algo acerca de alguma coisa. A expressão revelação quer dizer tirar o véu. Então, na nossa vida cristã, nós precisamos pedir a Deus para que nos revele. O que quer nos revelar, irmãos? Às vezes a gente revelar, a gente pensa que é algo assim totalmente assim de outro mundo. Irmãos, é que Deus tire o véu dos nossos olhos, para que a gente possa aprender o segredo e descobrir, irmãos, aonde está o veio d'água. A gente descobrir qual é o segredo, irmãos. Qual é o segredo de prosperar? Qual é o segredo, meus irmãos, de uma vida com êxito na caminhada cristã? Qual é o segredo da vida cristã? Qual é o segredo da vida? E aí, irmãos, você vai ver que muitas vezes a gente desconhece.
Muitas vezes a gente passa sede, muitas vezes a nossa vida vai murchando, muitas vezes as nossas colheitas não dão, muitas vezes o gado vai morrendo, muitas vezes nós vamos secando, porque nós não encontramos água no poço. E por isso nós precisamos cavar, nós precisamos ir atrás dessa água, meus irmãos. Essa água é o segredo de Deus. Essa água, meus irmãos, é o segredo para uma vida cheia do Espírito, meus irmãos. Essa água fará toda a diferença na sua vida. E aí tem muitas coisas importantes nessa, o que significa esses veios d'água. O que é essas coisas todas? Algumas delas, meus irmãos. Qual é um dos segredos que nós precisamos cavar e a gente encontrar? Qual é isso? O primeiro delas, obediência. Irmãos, quando você descobre o valor e o princípio e o significado de obedecer ao Senhor, é algo extraordinário que acontece na nossa vida. Mas não é obedecer mais ou menos. Nós precisamos obedecer totalmente, rapidamente e alegremente. Você lembra disso? Então não é só obedecer. Nós precisamos obedecer ao Senhor imediatamente. Nós precisamos obedecer ao Senhor alegremente. E obedecer ao Senhor totalmente. Quando Deus chega para Isaac e fala assim, Isaac, eu quero só destacar aqui um versículo que ele fala assim. No verso 2, ele fala assim, ele apareceu Isaac, procure, verso 3, permaneça nessa terra mais um pouco. Na verdade, a ideia aqui, tenha paciência. Porque não é só mais um pouco, daqui a pouco você pode ir embora. Ele está dizendo assim, fique mais calmo do coração, porque ele está falando assim, eu abençoarei você e darei essa terra aos seus descendentes. Então o propósito de Deus para você, não é que você aguarde e vá embora, não, é que você tome posição na sua vida. Você precisa se posicionar onde Deus te colocou. Você precisa tomar uma posição em nome de Jesus e falar assim, Deus me estabeleceu aqui. Aí você olha para um lugar e você olha para o outro. Irmão, você vê fome, você vê dificuldades. Aí o que dá na nossa cabeça é de agir um plano B, de arranjar um plano B para a nossa vida. Mas aí Deus está dizendo para você, permaneça nessa terra, porque eu abençoarei você nessa terra, eu prosperarei você nessa terra, eu abençoarei os seus filhos nessa terra. Mas você tem que ter paciência. Diga para o seu irmão, tenha paciência. Espera mais um pouco. A promessa para você, há bênçãos para você. Aí, irmãos, mas aí não é só para ficar paradão. Ele fala assim, vamos caçar água. Qual é o segredo de viver no deserto? Você precisa encontrar água. Você precisa encontrar o veio d'água. E uma das coisas que você precisa fazer no meio do deserto, nas coisas, é obedecer totalmente, rapidamente e alegremente ao Senhor. Tem mais veio d'água, por exemplo, para quem quer colher, o que você precisa fazer? Plantar. Mas sem água não dá. E como que a gente planta? Irmãos, seja generoso. Às vezes, irmãos, nós queremos colher na vida, mas nós não queremos plantar. Sabe qual é o segredo de Isaac colher 100 por 1? O mais simples segredo, primeiro, claro que Deus abençoou. Mas o primeiro segredo óbvio da nossa história, porque ele semeou generosamente. Na nossa vida, irmãos, nós queremos a colheita. Todos nós. Irmão, não tem uma pessoa aqui que não queira colher abundantemente. Não vem conversa. Todos nós queremos. Todos nós oramos e não tem pecado nenhum por isso. Um dos segredos para você encontrar, irmãos, esse veio d'água, irmãos, da colheita abundante, tem a ver com semear generosamente. E aí, irmãos, muitas vezes nós passamos, nós não colhemos, porque nós não encontramos essa água, esse veio d'água. Esse veio d'água se chama semear generosamente. Você tem que aprender a semear na vida dos irmãos. Você tem que aprender a semear na obra missionária. Você tem que aprender a semear com aqueles que precisam. Você tem que aprender a semear, irmãos, porque Deus, e mais, eu acho extraordinário aqui, porque Isaac, ele colheu a 100 por 1.
Todos nós gostaríamos de colher 100 por 1, porque Deus abençoou. Mas o texto continua dizendo que ele continuou colhendo. Qual o segredo de colher e depois continuar colhendo? É pegar aquilo que Deus nos deu, nós continuarmos semeando. Tem que semear. Se você, irmão, não sei que você não queira, você é livre. Mas se você quer ter uma colheita muito boa na sua vida, você tem que aprender a semear. E um dos princípios para a semente nascer, irmãos, tem a ver com ela morrer. Você sabe disso, é científico, você sabe disso. Você já estudou em biologia lá no ginásio. Que a semente, ela precisa morrer para nascer. Muitas vezes, meus irmãos, a gente semeia, mas a gente não deixa a semente morrer. Como é que a gente não deixa a semente morrer? Quando a gente fica velando a semente. A gente vem, coloca aqui e fica, meu Deus, vai fazer falta. Meu Deus, eu poderia pagar. Eu podia comprar tanta coisa. Com esse dinheiro que eu entrego para ajudar missões, eu já poderia pagar uma prestação de um carro. Eu poderia comprar uma casa. Eu poderia comprar uma televisão nova, que está chuviscando demais. Eu poderia comprar roupa nova. Eu entrego esse negócio de dízimo. E aí eu já, poxa, a primeira coisa que o diabo falava assim, viu, você entregou o dízimo, ó, era a continha da tua prestação. Aí você cai nessa, é verdade, ô Senhor. Aí você fica com tristeza de ter entregado. Você fica, aí sabe o que acontece? Tua semente não morre. Tua semente precisa morrer. Um dos segredos de encontrar o veio d'água não é só semear. Tua semente precisa morrer. Amém, irmãos? Então o segredo não é só semear, mas eu preciso deixar a minha semente morrer. Irmãos, a gente precisa, quando você ajuda alguém, e muitas vezes você ajuda alguém, não é porque o cara está passando fome, é porque Deus simplesmente falou ao coração, abençoa ele. Você vai abençoar, sem medo de ser feliz. Você vai abençoar. A gente acha que a gente só tem que ajudar as pessoas, semear na vida. É muito interessante isso, aprender essa expressão, semear na vida dos outros. Às vezes a gente semeia entregando dízimo, às vezes a gente semeia missões, construção, mas nós temos que aprender a semear na vida dos outros, irmãos. Quando Deus te fala no seu coração, abençoa fulano. Vai lá, faz isso, compra isso para ele, abençoa seu irmão. Você vai comer essa carne toda aqui, compra uma carne e leva para o seu irmão. Você está semeando na vida dos outros. Entendeu? E aí, muitas vezes, você compra e chega na terça-feira, você fica pensando, rapaz, por que eu fui dar aquela comida? Hoje eu vou comer ovo. Mas aí, sabe o que acontece? Você tem que tomar cuidado, porque senão o diabo coloca, você lê o texto, que os filisteus, eles colocavam entulho nos poços de Isaac. Muitas vezes nós começamos a fluir na vida, a gente começa a fluir no espírito, a gente começa a fluir na carreira, a gente começa a fluir, mas o inimigo ele consegue jogar entulho no nosso poço, e o nosso poço já não flui mais água. Fluía, mas não flui mais água. Eu conheço uma porção de gente que já fluiu muito na vida, hoje não flui mais nada. Que aí a semente já não morre mais, já não é mais generoso. O cara de dificuldade, não paga nada para ninguém. Entendeu? Aonde está, o cara é só simidão. Entendeu? Irmão, a gente precisa mudar isso. Tem que ser generoso, tem que abençoar os outros. Tem que semear na vida do outro, abençoar mesmo, irmãos. E às vezes você abençoa gente que você não conhece. Semeia, aprenda. Um dos segredos desses caras aqui, irmãos, desses cavadores de poços, que a gente tem que aprender a ser cavador de poços, a gente tem que encontrar os veios d'água. E um dos veios d'água na vida, aquele que quer frutificar e quer colher, irmão, na vida por inteiro, um dos segredos. Primeiro deles, obediência. Segundo deles, tem a ver com generosidade, com plantio, mas não só semear, tua semente precisa morrer. Quando Deus chegar para você, o Espírito Santo falar ao teu coração, pega essa roupa aqui e dá para fulano de tal. Aí você pega aquela roupa bonitinha, direitinho, entrega para a pessoa. Aí você vê que a pessoa ficou bonita demais naquela roupa, você fica, por que eu fui dar esse negócio também? Tua semente precisa morrer. Está entendendo, irmãos? Aí, nessa caminhada nossa, irmãos, eu aprendi esse segredo de cavar poço da generosidade de semear.
Irmãos, a gente, como Paulo fala, como a palavra fala, a gente não tem nada, mas a gente tem tudo. Irmãos que nos dão, irmãos que nos deram o carro, irmãos que nos deram oferta, aí Deus manda semeia de novo, a gente semeia de novo. Aí Deus deu o carro, aí agora, de vez em quando, irmãos, Deus fala assim, semeia na vida de fulano, eu digo, tá bom, Senhor, vamos lá. Teve época, eu acho que falei com os irmãos, antes de comprar o carro, nós estávamos juntando dinheirinho. Aí Deus fala, tudo bem, pega esse dinheiro agora, semeia na vida do irmão lá, ó. Aí nós falamos, a Gilce e eu, isso aí, Gilce, Deus ministrou, então vamos lá, vamos lá. Sabe o que é isso, irmão? Aí hoje nós estamos sendo abençoados até hoje. É gente que nos dá coisa, é gente que nos dá outra coisa, é gente que nos dá roupa, é gente que nos dá comida, é gente que nos chama para almoçar, e a gente vai almoçar e fala assim, escolhe o que tu quiser que eu pago tudo. E aí, irmãos, é gente que paga o almoço para a gente, é a gente que almoça quando quer, e almoça agora é de graça. Falei para a Cida, vou abençoar aquele negócio lá, mas não vou pagar não, hein? Aí Cida falou assim, Deus colocou no meu... Vou falar isso com toda liberdade, minha irmã, por favor. Aí Deus colocou no coração dela, a gente tinha semeado algumas coisas na vida, e aí Deus falou no coração da irmã, falou assim, pastor, Deus fez um propósito no nosso coração. Enquanto eu tiver vida, o Senhor e a Gilce não faz mais almoço. O Senhor pode almoçar todo dia lá. Comigo. Pode bater palma, irmão. Irmão, todo dia eu estou lá. Eu aprendi a receber as bênçãos. E vou com a maior cara de pau. Calma de pau não, eu vou mesmo, gente. Eu vou porque ela está sendo abençoada. Eu vou para abençoar ela. Sabia, irmão? Você é esperto, pastor. Eu vou, irmão. Se Deus colocou no coração dela, do Flávio, desculpa, tá, irmãos? Eu vou lá. Só nos dias de propósito de jejum, que aí eu vou, mas não como nada. Fico só olhando. Porque aí tem que jejuar, né, meu irmão? Mas aí Deus vai assim, antes deles terem restaurante, Deus já tinha colocado no coração deles, e eles nos abençoam todo dia. Todos os dias, esses irmãos mandavam 2 marmitex pra gente, bonita. Pastor, se eu quer fitness ou a outra? Eu falei, para mim tanto faz, eu mando brasa, toda fitness, qualquer coisa para mim. Agora estou só comendo fitness, irmão. Não é, Ciro? É só fitness. Vocês estão vendo, né, irmão? Não é que está um mistério. E aí eu vou lá, faz suquinho para mim, glória a Deus, aleluia. Mas antes de ter o restaurante, eles mandavam todos os dias marmita para nós. Eu falei, Gilce, nós estamos economizando dinheirão, hein? Não precisa nem lavar louça. Gasta gás em casa dura igual o vento. E aí antes disso ela mandava as marmitex todo dia, e mais, eles pagavam o mototáxi para levar ainda. Chegava lá, comida para você, daqui, isso me pertence. Aí Deus, você vai, mas aí, sabe qual é o segredo às vezes disso, irmãos? Não é porque a gente tem demais, nem os irmãos estão tendo demais. É quando você vai aprendendo o veio da água, o segredo de colher. Sabe qual é o segredo de colher assim? Sem ostentação. Sabe qual é o segredo? Na minha caminhada, eu descobri esse segredo. Eu fui cavando um poço e descobri que o segredo dessas coisas vindo da nossa vida, irmão, não tem dinheiro em caderneta de poupança, não tem nada, não, irmão, não tem essas coisas, mas todos os dias somos supridos de todas as formas possíveis. Inimagináveis pelos irmãos. Entendeu? E aí, quantas vezes eu preciso pagar algumas coisas, mas aí Deus fala para mim assim, não, pega esse dinheiro aqui e abençoa aquele irmão lá. Aí eu, meu irmão, isso na mesma hora, não tem, eu parei de falar assim, mas Senhor, e o negócio, não tem essa, Deus falou para mim, vai lá e abençoa aquele, eu, na hora, toma aqui. Deus nos ensinou, nós aprendemos, como Paulo fala, nós descobrimos o veio d'água na vida, nessa área, de você colher abundantemente, suprido abundantemente, meus irmãos. Isso vem como? Isso vem com você semear. Semeie. Deixe morrer tua semente. Um dos segredos também é deixar a semente morrer na nossa vida. A semente precisa morrer.
Semeia. Abra assim, dá as coisas, faça mesmo, seja generoso, oferte. Entendeu? Falo sem presunção diante de Deus. Eu lembro até do pastor Luciano Subirá, que perguntaram para ele: pastor, quantos carros você já ganhou na vida? Ele falou: 5. Aí o irmão falou assim: põe tua mão aqui na minha cabeça. Aí ele falou assim: já dei 5 também. Aí o cara: aí não. Você quer colher carros na vida? Sem medo, eu não estou pregando aí, pastor, pregando prosperidade, estou pregando também a colheita. Quer pregar, quer viver esses milagres na sua vida? Você tem que ter coragem de entregar o seu carro. O problema é que a gente quer receber as bênçãos. O problema é que a gente não tem coragem de semear. O problema é que a gente não tem coragem, muitas vezes, de pegar aquilo que Deus nos dá, que a gente estava planejando para outras coisas, e falar assim: semeia lá. Semeia? Aí a gente tem dificuldade para isso. A gente quer colher muita coisa na vida, a gente quer ter fartura, a gente quer colher a 100 por 1, e a gente ora, a gente faz campanha, mas aí o princípio, o veio d'água, se você é um cavador de poço e quer encontrar o veio d'água nessa área, você precisa aprender a semear e deixar a tua semente morrer. E mais, quando Deus te abençoar, continue a semear. Eu conheço gente, irmãos, ganhava pouquinho, aí o cara era fiel, a primeira coisa que ele pegava era o dízimo dele, era a oferta disso, e entregava. Aí de repente o cara ganhou um empregão, aí agora ele começa a fazer conta. Rapaz, mas eu tenho que entregar isso tudo? Ó, irmão, a semente não vai morrer. Aí eu falei assim: rapaz, tem um outro jeito, vê você entregar menos. Qual é? É Deus diminuir teu salário, porque aí você entrega menos. Não, aí não quero. Irmão, seja generoso. Abra o seu coração. Deixa eu falar acerca de alguém, de um irmão. Pega isso, dá para o seu irmão. Dá para o seu irmão. Às vezes é uma bicicleta. Às vezes é uma mobilete. Ninguém conhece mobilete aqui não, né? Às vezes é, sei lá, seu carro. Às vezes é uma roupa, às vezes é uma coisa, às vezes é uma compra. Você está fazendo tua compra lá no mercado e Deus fala assim: agora faz uma do mesmo tamanho. Uma vez nós estávamos no antigo 66, eu posso falar que já não existe mais. Estávamos lá e aí Deus falou ao coração de Gilson: vamos fazer uma compra no mesmo naipe, do mesmo jeito, e vamos mandar para a casa de fulano lá. É do mesmo jeito. E tem que comprar das mesmas marcas. Porque não adianta comprar pilão para você e comprar aquele cafezinho ruim no cego, não. Se comprou coisa boa para você, você compra coisa boa para o seu irmão. Você comprou sabão em pó bom para você, você compra sabão em pó bom para o seu irmão. Está entendendo, meus irmãos? Assim que se faz. Isso é semear. Aí, porque a gente pensa assim: o cara está precisando, qualquer coisa serve. É verdade. Mas no princípio de colheita, se você quer encontrar o veio d'água, encontre a generosidade na sua vida, rapaz. Quer colher como Isaac. E mais, quando Deus te abençoar. Eu já vi gente falar assim: o cara ganhava mal, não ganhava, aí começou a arrumar um emprego bom. Aí daqui a pouquinho, Deus deu a oportunidade dele sustentar a obra do Senhor. Sabe o que ele fez? Ele começou a achar, aí Deus deu a oportunidade dele ajudar com isso, de ajudar com aquilo, ajudar não sei o quê. Aí ele começou a falar assim: isso está ficando sobrecarregando a minha vida. Rapaz, Deus te deu oportunidade de abençoar as coisas, as pessoas. E a gente às vezes se nega a fazer. Então um cavador de poço, um dos veios d'água que ele encontra, meus irmãos, é o veio d'água da generosidade. Você descobrir, não adianta eu teimar com você. Quando você encontrar, você vai dizer para mim: pastor, achei o veio d'água também. Entendeu? Você viu quantas vezes nós falamos? Acharam, cavaram e acharam água. Tem muita gente que cava e não acha nada. Primeiro que está cavando no lugar errado. Tem gente que trabalha, está cavando no lugar errado. Tem que encontrar o veio d'água. Os caras, irmãos, ouça quem é especialista nesses negócios. Ouça com quem aprendeu. E cave direito. Tem outros veios d'água, irmãos.
O fluir do Espírito, irmãos, quando você encontra o fluir do Espírito na sua vida, você vai perceber como que a célula, como que a igreja e como que a tua vida vai fluir diferente. O fluir do Espírito, irmãos, é um manancial de águas que não cessa nunca. Às vezes a gente batalha, irmão, com as nossas próprias forças na igreja. A gente tenta convencer os outros, a gente tenta convencer a esposa, o marido, a gente tenta, luta, briga, bate na mesa, não sei o quê. Irmão, continua do mesmo jeito. Mas aí a gente encontra esse veio d'água, esse segredo escondido, que a gente não estava vendo. Mas aí Deus mostra a gente, meus irmãos, esse segredo. E a gente descobre esse poder escondido, irmãos, que é acessível a todos. Nós precisamos só buscá-lo, nós precisamos encontrar esse poder, essa manancial que está lá, e precisa tirar os nossos olhos. Quantas vezes a igreja peleja, irmãos, tentando fazer na força, mas aí quando ele encontra esse fluir do Espírito, irmãos, a coisa flui diferente. Você peleja em casa para mudar o marido, mudar a esposa, mudar as coisas em casa. Mas quando você encontra esse veio d'água que se chama esse fluir do Espírito, a coisa é diferente. As coisas fluem diferente. Mas é um segredo que você precisa cavar e encontrar isso na sua vida. Você descobrir isso. Cavar por isso. Senhor, qual é o segredo para esse negócio fluir? E aí no dia a dia da sua célula você fala assim: Senhor, qual é o segredo para a minha célula fluir? Qual é o segredo para a igreja fluir? Qual é o segredo, Senhor, para a minha família fluir? Você nunca se perguntou isso, não? A gente sempre fala assim: qual é o meu problema? Que pecado eu tenho? Mas eu quero dizer o seguinte: qual é o segredo que te faz fluir? Qual é o segredo que faz a célula fluir? Qual é o segredo que faz o ministério da gente fluir? Qual é o segredo que faz a nossa vida espiritual fluir com o Senhor? E aí eu vi um testemunho muito joia de um irmão, que ele fez um propósito de oração. Ele ia orar, me parece que, acho que 6 horas por dia, ininterrupto. Todo dia ele ia orar, 6 horas por dia. Pentecostalzão. Ele começou a orar. Mas aí, acho que era 6 horas. Se eu errar no número, mas é algo assim, exponencial. E aí, irmãos, depois de meia hora ele já tinha orado tudo que ele tinha orado. Não tinha mais nada para orar. Falei, gente, que eu vou fazer coisa de 5 horas e meia. Você já teve essa sensação? Você fala assim: vou orar 1 hora por dia. Aí você em 15 minutos resolveu todo o problema. Orou por todo mundo. O que eu oro agora? Ele ficou incutido, o Espírito ministrou o coração dele e ele começou a orar em línguas. E ele começou a orar em línguas. Orava em línguas no restante do tempo que ele tinha feito propósito. Começou a orar em línguas. Ele orava consciente. Um tempo depois ele orava em línguas. Orava em línguas. E ele ficou meses assim. Um dia ele soube que um pregador iria visitar a igreja, que ele estava lá perto. E ele foi lá, era uma igreja tradicional zona. E aí ele foi lá para ouvir esse pregador. E aí quando chegou, ele sentou do lado de uma moça, de uma senhora, que tinha um problema no encurtamento na perna. E aí ele falou: você tem um problema na perna? Tenho, não sei o quê, eu posso orar por você? Pastor pregando. Igreja tradicionalzão, pastor pregando, calmamente. E ele: posso orar por você? Aí a senhora: pode? Mas aí, acho que ela pensou o seguinte: pode orar, né? É igual alguns lugares. Depois eu oro, né, gente? Eu vou orar, mas depois, quando chegar em casa. Ele não. Poderoso na palavra, cheio do Espírito. No meio da mensagem, meu irmão: em nome de Jesus, Senhor, abençoa essa irmã, cura essa irmã. Irmão, a perna da mulher voltou ao normal. Era uma senhora, uma velhinha. A velhinha começou a pular na igreja tradicional zona, começou a pular. O pastor teve que parar a mensagem. E ela começou a pular. Que foi? Esse moço aqui curou minha vida. E todo mundo que estiver doente pode vir que ele vai curar. O cara ficou assim, ó. E todo mundo que estava doente foi lá, curou e foi curado. O Espírito ministrou o coração dele a seguinte coisa: quando você começou a orar em línguas, você, sem querer, encontrou o fluir que estava escondido.
sem querer. Muitas coisas, irmãos, na vida a gente às vezes descobre até sem querer. Existe um segredo, existe uma unção do Espírito. Irmãos, eu sempre falo com os irmãos, Deus me deu uma revelação até esse ponto, mas eu sei que tem mais do Espírito na minha vida. Eles sabem disso, quando eu compartilho com eles. Eu falo assim, eu quero achar mais água. Eu, pastor de vocês, eu me tornei, quero ser sempre um cavador de poço, porque eu quero encontrar mais água, irmãos. Porque eu sei que tem mais fluido o Espírito para mim. E aí, bons momentos que eu passo em casa também lá, eu oro durante um tempo, e boa parte do tempo agora, eu aprendi esse segredo em orar em línguas, que Deus proporcionou. Já foi uma benção. E aí, meus irmãos, eu fico lá. Oro pelos líderes de cela, oro por todo mundo. Oro por todo mundo, oro pelos campos de missionário, oro. E aí passa o tempo e eu começo a orar. E Deus me proporcionou encontrar esse veio d'água que é orar em línguas. Orar em línguas, eu tenho aprendido que é uma linguagem profética, espiritual, profunda, que Deus quer nos dar. E que é um segredo, é um veio d'água na nossa vida. Ah, pastor, mas eu não alcancei, eu sei, eu também não tinha alcançado um tempo atrás. Mas, irmãos, eu busquei e clamava e cavava poço até encontrar esse negócio. Então, muitas vezes, nós não temos, porque nós não cavamos. Irmãos, boa parte da minha vida, eu quero compartilhar isso sem nenhuma presunção. Eu oro e clamo e jejuo e busco e fico sem comer. Tem dias que eu fico, lá no retiro, foram 4 dias de retiro, nós ficamos desde quarta-feira até no sábado, sem comida, sem nada, só bebendo líquido, para o retiro ser uma bênção. Normalmente, irmãos, toda semana, é no mínimo um dia. Irmãos, jejum simples para mim, de verdade, simples. Soa mal o que eu vou dizer para vocês, mas eu quero que vocês mantendo todo carinho. Hoje, irmãos, antes era difícil. Hoje, irmãos, 2 dias para mim, eu já não sinto tanta dificuldade. Eu não tenho dificuldade. Ficar 2 dias sem comida nenhuma. Tranquilo. Eu vim me alimentar hoje, de quinta-feira para cá. Porque eu sei que o jejum e a oração é um caminho para a gente encontrar o veio d'água. Entendeu? E aí, meus irmãos, muita coisa eu deixo de fazer. Eu deixo de fazer exercício. Como é que eu vou ficar 2, 3 dias sem comer nada? Como é que eu vou malhar? Ficar ruim, fica. Vou dar. Aí eu vou ter que abrir mão disso. Às vezes eu tenho que fazer outra coisa. Mas porque eu quero orar e jejuar. Os dias máximos que eu fiquei foram 4 dias que eu fiquei sem comer. Eu espero, na igreja do Poianguixu, tem uma placa que diz proibido jejuar por mais de 40, né? É proibido jejuar por mais de 40 dias seguidos. Irmão, nós chegaremos esse dia. É que nós teremos que colocar uma placa aqui. É proibido jejuar por mais de 30 dias, meus irmãos. Por favor, ninguém jejua mais de 30 dias. Não, pastor, deixa. Não. 31 dias, pastor. 31 dias. Hoje, esse mês que vem tem 31 dias. Não, só pode 30. Ah, pastor também. Quero jejuar 35 dias. Pastor, só deixa a gente 30. Quando a gente encontra esse segredo, irmãos, do jejum, da oração, você vai cavando. Irmão, ninguém dá uma cavada só e arranca o poço todo. Você vai cavando, começa a cavar na sua vida. Faça propósitos mais substância na sua vida. Entendeu? Às vezes a gente vai fazer um jejum, vou só tirar o Nescau. Gente, pelo amor de Deus, você mole. Ninguém vai morrer não, pá. Começa lá, ficar sem um café da manhã. Semana que vem,
Vou ficar sem o café da manhã e o almoço. Sexta-feira que vem eu vou ficar sem o café da manhã, só vou comer depois da vigília. Irmãos, pega fogo na sua vida. Você encontra o veio d'água. Isso é cavar buraco. E nós somos cavadores de buraco, de poços. Para você encontrar esse fluir do Espírito, irmãos, busque por isso. Já vi propósito com Deus, deixei o cabelo crescer, meti máquina no cabelo. Eu falei assim, eu quero sair cavando. Fiz um tempão, não sei quanto tempo lá que eu fiquei. Os irmãos, pô, o pastor cortou o cabelo, estava tão bonito. O outro falou, pastor, ficou bom, hein? Eu acho que a gente não aguentava mais. Mas aí, irmão, você tem que fazer propósito, você tem que entregar. Se o Espírito fala assim, faz isso, você faz. Tem coisas que eu já compartilho com os irmãos que eu abri mão na minha vida. Eu nem quero a minha vida para não contaminar na minha. Eu, para mim, eu nem falo o que é. Deus fala assim, larga isso. Não é pecado não, mas larga isso. Eu quero mais. Você cavar buraco. Você cavar poço. Você quer encontrar o fluir do Espírito? Cara, começa a cavar poço. Nós estamos agora no propósito até que. Faça um propósito de você, pastor, eu vou orar e jejuar até que eu consiga trazer alguém para a igreja. Isso é um cavador de poço. Nós vamos daqui a pouco orar por esse propósito. Eu quero que você coloque um propósito de jejum no seu coração, em que você vai abrir mão e vai falar assim, eu só volto a fazer isso depois que eu levar alguém na igreja. Enquanto não levar um descrente na igreja, eu não volto, por exemplo, a tomar café. Eu não volto a assistir televisão. Eu não assisto mais o Flamengo ganhar. Isso aí nunca mais vai assistir mesmo. Isso aí está difícil mesmo. Eu nunca mais eu faço isso. Eu nunca mais... Faz isso, você vai ver, irmão, fluir do Espírito. Você pode também... Esse é um propósito para isso. Mas você pode fazer um propósito no seu coração a respeito do fluir desse veio d'água do Espírito. Diz assim, Senhor, eu só volto a tomar café agora quando eu receber o dom, quando eu receber o batismo, quando eu receber o dom de língua, quando eu receber o dom, faz isso com o Senhor, pá. Cava esse buraco para você ver. Se não vai fluir na tua vida. Só encontra água quem cava. Repete comigo. Só encontra água quem cava. Mais uma vez. Só encontra água quem cava. Pergunta para o teu irmão, está cavando? Vamos cavar. Nós temos que ser bênção. Isaac estava lá, irmãos, podia ser uma bênção e não foi bênção. Aonde a gente está, irmãos, que Deus coloca a gente é para a gente ser bênção. Isaac começou a mentir, inventou que a esposa dele era irmã, e era onde Deus queria que ele fosse uma bênção, quase que ele trouxe juízo sobre aquele lugar. Então a gente tem que aprender com quem... os erros dos nossos pais, com os acertos dos nossos pais, e nós precisamos nos negar a cometer os mesmos erros que eles cometeram. Abraão cometeu esse erro de falar que a esposa era irmã. Ele estava no caminho do seu pai. Não é porque os teus ancestrais, a tua igreja, ou seja, o que aconteceu no passado, não viveu essas coisas, que você não tem que vivê-las hoje. Deus tem poços novos, e mais, tem muita gente que já fluiu, que o poço já fluiu, mas o texto fala que os inimigos, os filisteus, eles taparam os poços. Talvez você não esteja fluindo mais. Gente que já fluiu no Espírito, gente que era uma bênção, gente que pregava, gente que fazia as coisas com ousadia, gente que evangelizava, gente que não perdia culto, gente que estava todo dia na oração. Agora já não tem mais, já não flui. O poço está cheio de entulho. Mas os servos de Isaac foram lá e desentulharam os poços. Você precisa desentulhar os teus poços. Áreas da tua vida que você fluía, não está fluindo mais. O que está acontecendo? Você precisa tirar o entulho que está atrapalhando. O que o inimigo colocou aí que está atrapalhando esse fluir? Às vezes colocou um pecado, às vezes colocou um sentimento, uma vaidade, um orgulho, colocou uma situação, colocou um pensamento, colocou alguma coisa que está entulhando o fluir do Espírito na sua vida. Os servos de Isaac foram lá e destamparam todos os poços. E mais, Berseba foi conhecida por causa da água que eles encontraram.
Nossa igreja, irmãos, vai ser reconhecida pela água que nós vamos encontrar. Está entendendo? Você crê nisso? Você vai ser reconhecido pela água. E as pessoas, e mais, aonde tem água fluindo, as pessoas vão lá para beber. Se a tua célula fluir, vai ter gente para beber. Se a tua igreja está fluindo, vai ter gente para beber. Então, meus irmãos, nós precisamos cavar esses poços, clamar por isso, tem mais poços. Um dos segredos desses poços é o amor, meus irmãos. Quando você faz as coisas por amor, é extraordinário. Um dos segredos pelos quais nós precisamos fazer as coisas para o Senhor e para as pessoas é um motivo pelo amor. Faça com carinho. Faça a motivação da gente tem que ser o amor. Não importa se tem reconhecimento, faça por amor. Um outro segredo, irmãos, outro veio d'água, gratidão. Seja grato, irmão, na sua vida. Quando a gente encontra esse veio d'água, faz toda a diferença na nossa vida. Eu estou andando mais rápido com a mensagem. E uma outra coisa que eu queria falar nessa noite, irmãos, para a gente terminar. Um dos segredos para a gente encontrar um dos veios d'água se chama adoração, meus irmãos. Quando Paulo e Silas estavam na cadeia e eles, acorrentados, tinham sido chicoteados, estavam presos, aí meia-noite eles começaram a adorar o Senhor. E as cadeias começaram a se romper, as grades começaram a se abrir, as algemas caíram dos pulsos. Irmãos, gente começou a se converter. O que foi aquilo, gente? Adoração. Adoração em tempos difíceis. Adoração quando humanamente não há nenhum significado e sentido para adorar. Adoração quando nós estamos presos. Adoração quando nos faltam as coisas. Adoração, irmãos, quando nós estamos no meio de uma cadeia, de uma situação que a gente não consegue sair. Adoração, irmãos, quando as coisas que nós planejávamos não saíram do nosso jeito. Adoração, mesmo quando nós estamos enfermos. Adoração, irmãos, independente do que aconteça, é um veio d'água que flui as coisas na nossa vida, irmãos. Quando a gente descobre o significado de adorar. Adorar quando está tudo bem, irmãos, é tranquilo. E não é que Deus não aceite, meus irmãos. Deus aceita. Mas quando não há motivos humanos a não ser o Senhor, como o Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que negue o pasto e o rebanho, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que as coisas não estejam bem, mesmo quando o gado morre, mesmo quando a vide seca, mesmo eu me alegrarei no Senhor, eu adorarei o Senhor. Ele encontrou um veio d'água extraordinário nessa vida. Está entendendo? Esse é o segredo da coisa. Quando Miriam, irmãos, estava com 90, eu acho extraordinário. Miriam, quando atravessou o Mar Vermelho, ela estava com mais de 90 anos. Era uma velhinha. Devia ter aprendido muito na vida. Mas aí, ela quando vai, ela antes de atravessar, o pessoal estava todo mundo brigando com Moisés, chiando com Moisés, falando tudo com Moisés. Aí Moisés vai e abre o mar, e aí eles atravessam o mar. Quando chega do outro lado, Miriam começa a cantar, glória a Deus, o Senhor triunfou. Deus aceitou? Deus aceitou, mas seria muito mais bonito se eles tivessem cantado antes do mar abrir. Segredo de uma adoração que encontra o veio d'água é você adorar mesmo quando o mar ainda está fechado na sua vida. Você adora, Senhor, nós vamos glorificar o nome do Senhor, mesmo quando a gente não vê saída, nós glorificaremos o nome do Senhor, nós te adoraremos, nós bendiremos o teu nome, Senhor. E aí o mar abre. E se não abrir e morrer, também nós vamos glorificar o nome do Senhor. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, meus irmãos. E aí levanta uma igreja que é adoradora, que ama o Senhor,
que não depende de dar um clima bom na minha vida para eu estar na igreja. Eu estarei lá porque eu amo a Jesus. Ele é meu Senhor, é o meu Salvador, eu vou adorá-lo. Irmãos, isso é um veio d'água que você descobre na vida, que está sendo revelado nessa noite. Adore o Senhor, aconteça o que acontecer, adore ao Senhor. Como Jó, perdeu o dinheiro, adore ao Senhor. Perdeu os gados, adore ao Senhor. Perdeu até os filhos, adore ao Senhor. Perdeu a caderneta de poupança, adore ao Senhor. Perdeu as ações, adore ao Senhor. Perdeu a saúde, adore ao Senhor. Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. E ele adora o Senhor, e ele agradece ao Senhor, e no final das contas, Deus restitui 2 vezes mais tudo que ele tinha, porque ele foi um homem que, apesar das circunstâncias, ele não deixou de adorar, ele encontrou o veio d'água. Esse veio d'água que não pode sair da gente, que você precisa encontrar, e nós precisamos encontrar. Eu espero que na sua vida você os encontre, que foi revelado, porque está lá para você, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Ora, o Senhor, Paulo fala que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Sabe o que Paulo estava querendo dizer? Que Paulo descobriu o veio d'água. Entendeu? Paulo descobriu o segredo. Paulo descobriu o segredo para que as circunstâncias o impedissem dele continuar sendo crente, sendo adorador. Nós precisamos encontrar esses segredos que estão lá, que a gente encontra através de oração, que a gente encontra através da palavra, que a gente encontra cavando através do jejum, da oração. A gente vai cavando e Deus vai revelando os segredos que estão lá para a gente. O que você não pode, meu irmão, é continuar morrendo de sede, é você continuar na sequidão da vida espiritual, da vida cristã, ou inclusive, irmãos, da sua vida diária. Nada que você faz talvez prospere, está acontecendo alguma coisa, você coloca, Senhor, qual é o segredo? Qual é o segredo, Senhor? Qual o segredo? Aí você vai para o seu quarto e começa a orar, Senhor, qual é o segredo? Eu quero encontrar como esse irmão encontrou, mesmo que sem muita intenção, ele encontrou o segredo para fluir no Espírito. Ele aparentemente encontrou sem querer, mas fazendo totalmente o que é certo. Ele estava cavando, mesmo sem saber, ele estava cavando no lugar certo. E ele fluiu no Espírito, ele fluiu nos dons, no falar em línguas. E Deus trouxe para ele, irmãos, um fluir poderoso. Nós precisamos, como irmãos, como crentes, como líderes de células, irmãos, encontrar esses segredos. Nós precisamos, como gente, como maridos e esposas, a gente encontrar esses veios d'água. Quando a gente encontra isso, irmãos, aí tem água para lavoura, tem água para trazer vida, os gados são alimentados, a gente flui a 100 por 1, e a gente continua a fluir. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero encontrar os veios d'água, eu quero ser um cavador de poço. Eu quero me tornar a partir de hoje, Senhor, um cavador de poço. Porque eu preciso encontrar o veio d'água. Eu preciso encontrar o fluir das tuas águas. Eu preciso encontrar o fluir da multiplicação, da frutificação. Eu preciso encontrar, Senhor, o fluir para a vida abundante no Espírito, Senhor. Se você já encontrou algo, mas eles cavaram vários poços, isso quer dizer que tem mais água,
tem mais coisa para você, meu irmão. Aí você cavou e encontrou algo numa área na sua vida, talvez das finanças, da frutificação, mas aí Deus quer que você cave algo na área do fluir do Espírito. Você quer fluir mais, você quer se mover nos dons. Irmão, como eu quero mais desses dons, como eu quero fluir cada dia mais nos dons, como eu quero, irmão, de verdade. E sabe o que eu faço, irmãos? Eu cavo o poço. Eu continuo cavando, porque eu sempre falo: Senhor, se esses irmãos encontraram água, eu sei que tem água para mim também. Eu quero encontrar essas águas, Senhor. Que o Teu Espírito me mova, Senhor. Irmãos, nós não podemos ser pessoas que vão morrer de sede, porque se negaram a cavar, se negaram a jejuar, se negaram a ler a palavra, se negaram a se entregar, se negaram a consagrar coisas ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que temos que abrir mão do que é pecado. É verdade, coisas que são pecado na nossa vida, nós precisamos abrir mão. Mas muitas vezes Deus fala para a gente abrir mão na nossa vida de coisas que não são pecados, porque Ele quer que você faça uma consagração diferente acerca daquilo. Quero só citar um exemplo. Televisão não é pecado, mas se Deus um dia falasse para você: meu irmão, meu filho, eu quero que você me entregue, como era, me parece, David Wilkerson, falecido. Parece que Deus falou no coração dele, ele fez um propósito que ele não assistiria mais televisão. Não que televisão seja pecado, a não ser alguns programas, mas Deus falou assim: abre mão disso, que eu tenho uma água superior, uma água intensa para a tua vida, que eu quero que você encontre. E aí muitas vezes Deus vai falar para a gente assim: o tempo que você gasta com essas bobagens, eu quero que você se entregue, busque e cave para encontrar as águas que estão lá para você. Muitas coisas que não são pecados, irmãos. A gente só pensa no sentido de pecado. Isso é pecado, isso aqui não é pecado. Irmãos, tem coisas que Deus vai falar para você: eu quero que você faça um propósito comigo, eu quero que você abra mão disso aqui, por um tempo, ou talvez para toda a sua vida, que eu quero te dar água, eu quero que você encontre as fontes, eu quero te mover no Espírito, meu irmão. Aí você tem que cavar, aí você abre mão de coisas, você abre mão de situações, você abre mão de coisa que não é pecado, você abre mão de, como já vi irmãos, nada, usar brinco não é pecado, usar colar não é pecado, mas eu conheço testemunhos. Irmãos, por favor, não entenda mal isso, não entenda. Por exemplo, minha esposa é uma esposa linda, ela usa essas coisas, não tem pecado nenhum nela, se eu puder eu compro para ela, mas eu ouço testemunhos de outros irmãos, irmãs, que Deus falou assim: eu quero que você abra a mão disso, não porque é pecado, escute bem, não porque é pecado, mas para você, eu tenho um propósito para a tua vida, e eu quero que você faça essa consagração para mim, porque é o teu caminho. Deus está tratando com a pessoa. Eu quero que você cave esse poço, porque eu quero me revelar para você. Eu quero que você encontre o veio da água, eu quero que você encontre o fluir da água. Aí não é em você cavar esse poço, não. Se Deus falar para você, você vai ficar 1 ano sem ver televisão, 1 ano. Irmão, se esse é o propósito de Deus, não estou falando que isso é, por favor, irmão, não é pecado. Mas se Deus falar: eu quero que nesse tempo que você só assistir a televisão, o tempo que você vai assistir a televisão, você vai orar, e você vai jejuar, ou você vai ler a palavra, você vai me buscar, você vai cavar poço nesse horário. O tempo que você gastava com essas bobagens todas, você agora vai cavar poço, porque eu tenho uma água para fluir na tua vida, e eu tenho urgência de fluir na tua vida, e eu quero que você flua. E quanto mais eles cavavam, mais fluía e mais frutificava. E aí você, líder de célula, eu como pastor, nós como líderes, discipuladores, nós podemos fluir muito mais. Nós podemos enriquecer no reino, não só monetariamente, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando na frutificação, meus irmãos. Irmãos, Isaac frutificou poderosamente, que os caras olharam para assim: gente, Deus está com vocês, porque não tem cabimento o que vocês estão fazendo, tem que ser de Deus. Irmãos, é esse fluir que eu quero para a nossa igreja, esse é o fluir.
Não para as pessoas ficarem falando, não, irmão. Para a gente ser ostentação, não, nada disso. Mas esse é o fluir de Isaac que eu quero para a igreja. Esse eu tenho perseguido. E eu quero que Deus cada dia mais fale comigo. Abra mão desse negócio, menino. Eu cavo esse poço. Cave mais fundo. Tem água para tu ali. Tenha paciência, cava mais, rapaz. Aí Deus vai te pedir algumas coisas na vida. Deus pode te pedir tua faculdade, Deus pode pedir teu negócio, Deus pode pedir porque Ele pode mesmo. Mas não é porque Ele é ruim com você, porque Ele tem uma água para fluir na tua vida. E você um dia vai encontrar essa água e você vai lembrar, a glória é sempre do Senhor. Você vai lembrar e você vai fluir poderosamente. Você vai lembrar para a gente, irmãos, naquele dia Deus falou no meu coração. Eu comecei a cavar esse poço e encontrei as águas para a minha vida. Essa água está lá, irmãos, para você cavar. Cave. Faça propósitos desafiadores na sua vida. Você diz, eu quero cavar, eu quero fluir. Aí você fica preocupado na questão financeira. Como é que vai ser isso? Também tem, pastor? Meu irmão fala assim, Senhor, eu quero que o meu trabalho, que o meu emprego, Senhor, seja algo que sustente a tua obra, seja algo que sustente missionário, que sustente a igreja, que frutifique a 100 por 1, Senhor. Eu quero consagrar a minha vida, o meu negócio ao Senhor. Eu não quero para mim, Senhor, mas eu quero frutificar. O texto fala que aquelas cidades seriam abençoadas pela família de Isaac. Meu irmão, essa cidade vai ser abençoada pelo fluir na tua vida. Deus não quer só te abençoar por abençoar. Deus quer você fluir. Pessoas virão, irmãos, do Oriente, do Ocidente, para beber água nessa igreja. Irmãos, as tuas águas na tua célula, vai vir gente de todo lado para beber água na tua célula. Gente vai bater na tua casa para beber água na tua casa. Gente vai nesse lugar, irmãos, vai ficar abarrotado, que os irmãos vão ter que ficar do lado de fora, porque milhares de pessoas virão nesse lugar para beber dessas águas do Espírito nesse lugar. E Deus quer fazer isso na gente. É esse poço que eu estou perseguindo, meu irmão. É essa água, porque tem mais água para nós. Eu quero que você, irmãos, de uma forma especial, que Deus falou no seu coração, quero que você já veio aqui na frente, vem de novo. Vem cá, se coloca aqui diante do Senhor. Joelha aqui diante do Senhor. Se você não pode joelhar, não tem problema. Mas se você pode, você já ajoelha, você deita, você chora, você coloca aqui. Você vai falar assim, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu decidi nessa noite que eu vou buscar, eu sou um cavador de poço. Senhor, eu vou procurar essas águas. Quero que você abra seu coração e fale assim, Senhor, eu quero fluir nos dons. Diga para o Senhor. Diz para o Senhor, tantos irmãos que estão fluindo nos dons. Senhor, eu sei que essas águas também, elas são para eu beber, para eu saciar muita gente. Irmão, tem muita gente com sede. Deus vai fluir através de você, meu irmão. Diz para o Senhor, Senhor, eu quero fluir. Eu estou disposto a abrir mão de coisas, do pecado e de tudo que me envolve, que me atrapalha, Senhor. Está me impedindo, que o Senhor quer que eu consagre ao Senhor. Fala assim para o Senhor, Senhor, eu quero participar desse propósito até que eu traga um irmão para a igreja, até que a célula frutifique, até que a célula cresça, até que eu traga 5 pessoas para a igreja, até que eu receba os dons do Espírito. Diz para o Senhor, Senhor, eu vou jejuar e orar todos os dias até receber a unção do Espírito. Diz para o Senhor, Senhor, eu vou fazer um propósito de oração de 1 hora, 2 horas, o que você determinar no seu coração, todos os dias, de segunda a segunda na minha vida,
até receber os dons do Espírito, até eu começar a fluir do Espírito, porque é claro, depois você vai fluir muito mais. Você não vai conseguir parar, meu irmão. Paulo fala assim: buscai com zelo os melhores dons, especialmente o dom de profetizar, mas busque o falar em línguas, linguagem profética. Diga: Senhor, mesmo sem entender, eu quero ser batizado, eu quero receber. Diz para o Senhor: Senhor, eu não quero que a minha teologia antiga me atrapalhe de receber o que tu tem para mim. Eu quero é cavar poço, eu quero encontrar as águas, Senhor. Chore, entrega teu coração no Senhor nessa noite. Fala para o Senhor: Senhor, eu não tenho entregue, Senhor, as minhas coisas com generosidade. Eu não deixo minha semente morrer. Eu gosto tanto de receber, Senhor, mas tenho dificuldade de entregar, de dar, de deixar a semente morrer. Assim, Senhor, em nome de Jesus, eu quero fluir nisso também. E não tem como colher sem semear, Senhor. Senhor, nós aprendemos tanto fluido aqui, da adoração, da gratidão, Senhor, do amor, da generosidade, da obediência, da consagração. Assim como Deus falou para João Batista, falou para Sansão, que eles seriam nazireus, consagrados ao Senhor, desde o nascimento até a morte. Faz um propósito de consagração na sua vida ao Senhor. Diga: Senhor, esse vai ser meu sinal de consagração na minha vida. Entrega algo, Senhor. Consagre. Fala assim: Senhor, eu vou continuar cavando no que eu preciso encontrar. Eu me recuso a continuar com sede. Eu me recuso a ver tanta gente nessa igreja fluindo nos dons, falando em línguas, pulando alegremente, tendo visões, tendo revelação, e eu parado, seco, Senhor, morrendo de sede. Em nome de Jesus, eu não aceito isso na minha vida. Eu vou cavar poço, Senhor. Talvez de você vir às 6 horas, ou de orar todo dia de madrugada, ou fazer 2 horas de oração diária, ou ler 10 capítulos por dia da palavra, mas faça o jejum junto, faça a oração junto. Fala: Senhor, o diabo deve estar soprando no seu coração: olha, cuidado para não fazer coisa, porque você é fraco, você não consegue. Você vai repreender o diabo agora no seu coração. Satanás, tu não vai me impedir de encontrar água, não. Eu vou fluir nessas águas, Senhor. Eu vou fluir, Senhor. Eu sou um cavador de poço, Senhor. Senhor, eu quero abençoar esses irmãos aqui, os teus servos, cavadoras de poço. Eles estão atrás da tua água, Senhor. Eles estão atrás do veio da água. Eles querem fluir. Eles querem frutificar, Senhor. Eles querem multiplicar. Eles querem ganhar vida para Jesus. Eles querem fluir nos dons. Eles querem receber mais do teu amor. Eles querem navegar mais nas águas do Espírito. Em nome de Jesus, Senhor. A palavra diz que ao cheiro das águas, Espírito Santo, por favor, nos guie pelo caminho do cheiro dessas águas. O profeta diz: quando nós estivermos no deserto, uma voz atrás de nós nos dirá: esse é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo vai guiar você. O Espírito Santo vai mostrar a você aonde que é para cavar. Em nome de Jesus.
Eu quero profetizar aqui, Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, em nome de Jesus, na autoridade do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, que eles recebam do Teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Senhor, dá para os Teus filhos. Eu sei que o Senhor tem muito mais. Dá um pouquinho da água para eles, Pai. Dá um pouco de água para mim, Pai. Senhor, nesse tempo de fome, de seca, Senhor, vem com Teu Espírito. Como lá em Pentecostes, que eles descobriram o segredo para a igreja, era o derramamento do Espírito. Oh, Espírito Santo, derrame sobre nós. Se derrame sobre nós, papai, nessa noite. Flua, batiza com Teu Espírito Santo. Dê dons a esses irmãos, Pai. Receba, irmãos. Receba os dons. Receba o falar em línguas. Deixa Deus fluir na tua vida. Deixa a revelação fluir. Deixa Deus ungir você. Eu te abençoo e profetizo um novo tempo. Um tempo de fluir das águas. Cave mais, porque tem mais água. Tem mais água para tu. Tem mais água para tua célula. Tem mais água para tua igreja. Tem mais água para tua família. Você frutificará poderosamente. Clame. Clame ao Senhor, você, Pai, batiza-me. Ei, aleluia, Senhor. Eu abençoo os Teus filhos. Eu abençoo os Teus filhos. Eu abençoo cada um dos Teus filhos. Que haja transferência de dons agora. Que haja recepção de dons agora, em nome de Jesus. Receba, querido. Receba na tua vida os dons. Receba os milagres de Deus. Deus vai te curar agora, em nome de Jesus. Ser curado. Ser liberto. Em nome de Jesus. Receba o sopro, as águas do Espírito da tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você que pode ficar de pé, fique. Eu navegarei, aleluia, Senhor, no oceano do Espírito. Diga para o Senhor, cante, cante. Oh, Deus, o teu amor. Mais uma vez. Eu adorarei. Deixa Deus fluir no teu coração. No oceano do Espírito, ali adorarei. Entrega a tua vida. Entrega, entrega. Ao Deus o meu amor. Oh, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito,
Quando a gente faz assim, a gente está abençoando. Quando a gente faz assim, a gente está recebendo. Estenda a mão para frente. Quero abençoar você mais uma vez. Senhor, nossas mãos estão estendidas, as mãos dos teus filhos estão estendidas, não diante de mim, mas diante do Senhor, para receber da parte do Senhor. E tu bem sabe do maná que eles precisam, tu sabe do suprimento que eles precisam, tu sabe das portas que eles estão colocando diante do Senhor, que precisam ser abertas, tu sabe do socorro financeiro, tu está vendo, Senhor, a necessidade de uma porta de emprego, de uma consulta, de uma cura, de um agir, de uma questão de negócio, de um documento, de uma questão jurídica. Tu sabe que os teus filhos estão precisando. Se eu quero, em nome de Jesus, profetizar essas bênçãos sobre a vida dos teus filhos. Abra portas, teus filhos. Oh Senhor, em nome de Jesus, faz a água jorrar nas vidas dos teus filhos. Causas perdidas, Senhor, traz à tona para os teus filhos. Tu és El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Querido, eu te abençoo. Eu abençoo a tua semana. Será uma semana de milagres, de vitória para você. Que você não imaginava e não esperava. Deus é o Deus que nos surpreende. E em nome de Jesus, vai surpreender você essa semana. Para a glória dele mesmo, para a nossa alegria. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Recebe assim e ora ao Senhor. Diga ao Senhor: eu recebo essa palavra. Receba essa palavra profética na minha vida. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Amém. Guarda no teu coração e aplauda Jesus. Vão à bênção. Dê um abraço gostoso no seu irmão.